Abel, boa noite. Olá. Eu queria que você falasse sobre a... Você já falou várias vezes que todos os jogadores são importantes, que você não tem 11 titulares, todos são da mesma maneira fortes para você, mas eu queria que você falasse da importância dos jogadores que vieram da base. Hoje, 8 estavam no banco, eles entraram no segundo tempo e mudaram ali de alguma forma a cara do jogo. O quanto cresce o Palmeiras com esses meninos? Boa noite. Eu não gosto de falar especificamente só deles. Eles fazem parte do elenco principal. Nós, já vos disse, vocês sabem que no início nós decidimos, eu acho e desafio-vos a ver qual é os plantéis do futebol brasileiro que tem mais jogadores da formação do que o Palmeiras. No plantel ia jogar o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, todos. Qual é o clube que mais tem e que ganha? Porque não é só ter, porque exigem-nos que ganhem. Não é? São moleques com muita vontade de aprender e que eu estou sempre a dizer aos mais velhos que eles estão à espera de uma oportunidade para os passar para trás. E foi o que fizeram hoje os moleques que entraram, não é? Eu sabia que o jogo hoje não ia ser bom, daí não ter trazido os outros, porque festejamos tanto, mas tanto, que eu sabia que hoje, eu disse isso aos jogadores, fiquem ao intervalo. Noutras condições eu teria dado um puxão de orelhas aos meus jogadores, mas eu sabia o quanto eles festejaram, eu sabia o quanto eles trabalharam e se dedicaram para ter uma vitória categórica, né? Como nós dizemos em Portugal, limpinha, sem espinhas, contra um grande adversário, num grande jogo, onde fomos merecedores. E como eu lhes digo muitas vezes que o som da derrota é o silêncio, o som da vitória tem que ser para desfrutar mesmo. E quando então estão títulos a decidir títulos, que é o caso, um jogo emocionante, intenso, onde se decide títulos, um trabalho coletivo excelente de todos dentro do grupo, todos comemoramos todos, porque é mesmo assim que eu gosto de viver, se o silêncio da derrota, mas quando ganhamos, desfrutar até não poder mais, foi o que fizemos. E estes jogadores que não tinham jogado muito no último jogo, mais os nossos irreverentes, os moleques, que estão sempre cheios de energia, vieram aqui, fizemos uma primeira parte esforçada, aqui e ali mal jogada até, mas uma segunda parte dentro do nosso nível e não estava à espera, como disse, não estava à espera, e hoje se não ganhássemos ou até se perdêssemos, eu ia entender, como te disse, festejamos mesmo muito. Vocês estão festejando faz tempo, né? Você tem 7 títulos já pelo Palmeiras, já tem uma equipe que vem festejando, mas semana que vem já tem um clássico. Poupar esses jogadores que festejaram tanto também é uma forma para chegar mais forte para esse clássico contra o Santos? Olha, sabem, quando há jogos que decidem títulos e com este nível de intensidade, como é o jogo contra o Flamengo, jogos de clássico, está muita coisa em jogo. Estão títulos em jogo, está a rivalidade em jogo, está dinheiro em jogo, está o prestígio em jogo, está o nosso ego e orgulho em jogo, está muita coisa em jogo. Portanto, e o futebol é um jogo de emoções. E os meus jogadores entregaram tudo. E quando isso acontece é preciso baixar um nível outra vez da adrenalina, baixar tudo. E a forma que nós temos era deixá-los festejar, perceber quais eram os jogadores que estavam mais preparados para vir aqui dar uma resposta, e se eu viesse com os outros, que não ia dar nada, zero, ia ser zero, este eu já sabia. Mas esta é uma equipa muito comprometida com os objetivos e eu também eu já vos disse, não estou a mentir, eu não tenho problema nenhum, e eles sabem, só que a minha função é escolher. Eu tenho 23 mais os moleques, eu fecho os olhos e vou à luta com qualquer um deles, porque eles sabem que a força da nossa equipa é a força do coletivo, e isso é que me enche de orgulho, e é por isso que é um prazer e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco. Você fala que futebol é um jogo de emoção, né? Tem altos e baixos. Você é uma pessoa muito intensa, né? Muito. E você na beira do campo, todo mundo já cansou de ver isso. A sua intensidade vem, às vezes você bota para fora de uma forma, enfim, explosiva, digamos assim. No início do jogo, a gente já te perguntou sobre isso, outro jornalista perguntou, você não quis falar. Mas, de alguma forma, quando vem esses ataques da mídia, de associações, julgando o seu comportamento na beira do campo, como é que você se sente em relação a isso? O que você pensa quando você esfria a cabeça, digamos assim? Eu vou falar primeiro, boa pergunta. Eu vou falar primeiro da parte do julgamento.
Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira. E infelizmente, isso é o que me deixa triste. É eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, não estou eu e tu aqui, não está nada em jogo aqui. Não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu questiono-me, por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro. Em relação ao meu comportamento no jogo, eu acho que eu aqui, em relação às críticas, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz. As críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero, porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim, e isso para mim é que é o mais importante. Mas, como te disse, quando eu também já disse às pessoas, eu estou aqui para ganhar, eu gosto de competir. Eu digo aos meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. Se for preciso o meu ponta ter que apanhar o lateral até ao fim, ele vai apanhar o lateral até ao fim. E eu faço o que for preciso para ganhar também, dentro das regras. E o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras do futebol. Isso deve estar, eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado que quem gesticular ou falar mais do que permitido é punido. E foi o que o árbitro fez. E, portanto, eu fui punido pelo árbitro. E isso... Agora, fazer associações. E eu sou treinador há muitos anos, né? E já vi muita coisa. E quando olho para isto tudo, eu penso assim: o Brasil é um país que gosta de novelas. E eu pensei assim para mim: que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título inédito que o Palmeiras ganhou. Porque, desculpem-me, o que eu fiz já outros treinadores fizeram. Eu não insultei ninguém, não insultei nenhum jogador. Tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso foi punido pelo árbitro, e que reconheço que é um processo que eu tenho que melhorar. Eu reconheço, isso é um processo que eu tenho que melhorar. Mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. E para mim o mais importante, porque eu estou ali para ganhar, é para isso que me pagam, é que os meus jogadores, do início até ao fim, tiveram uma vitória brilhante. E o triste, porque eu já lhe disse isso a eles, sabem o que é triste? Disse aos jogadores que tive esta conversa. O triste é que o meu comportamento realmente, como te disse, não foi... Passei o risco. Quiseram valorizar o meu comportamento em vez de valorizar a classe, a categoria do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo, e entre duas grandes equipas, jogando num estádio, e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou, da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito, eu não fiz nada que o Klopp já não tenha feito, eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito, eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito, eu não fiz nada que, como o Ayrton,
como o Ayrton Senna e o Alain Prost, que foi para discutir um título e bateram um no outro. Estamos a competir. E eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa, que me dá nas orelhas, quando cheguei a casa levei nas orelhas mais uma vez, que me vendeu um carro, só que eu comprei outro, porque eu disse, por cada expulsão, vendes-me um carro, por cada título, compro outro. Portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro. E, portanto, isso foi o que mais me deixou triste, foi o que já é recorrente e não darem o brilhantismo àquilo que foi um trabalho de excelência da Sociedade Esportiva Palmeiras, juntamente com os seus torcedores. Isso foi o mais triste, mas, como te disse, infelizmente não é a primeira vez e tu e os teus colegas conhecem o Brasil melhor do que eu, então acho que em relação a isso está tudo dito, aqui a minha posição e pronto. Abel, boa noite. As tuas respostas em quase todas as coletivas mostram a sua relação passional com o futebol e com o Palmeiras. E hoje aqui no interior tem muito torcedor do Palmeiras que não tem muito esse contato com o time por estar na capital. E conversando com muitos deles nas ruas hoje, eles falavam de você a todo momento. O cara que eles mais queriam ver era o Abel. Hoje a torcida cantando o nome de jogadores, o que ela mais cantou foi o teu nome na escalação inicial. E você tem essa relação passional com o futebol e com o Palmeiras. Como você recebe esse carinho de um torcedor que está distante, nunca tinha te visto, tinha um torcedor hoje, foi a primeira vez dele no estádio, em ver o Palmeiras, ele estava no alambrado, ele falou, eu quero ficar perto, eu quero desfrutar e estar perto do Abel. Como você sente isso, que é um lado mais puro do futebol? Eu já vos disse que durante quase ano e meio, 2 anos, estive longe da minha família e arranjei aqui uma segunda família que me acolheu top. E eu identifico-me muito com este clube, sim, até porque eu gosto de verde, eu nunca o escondi, uma cor que eu gosto desde sempre. E fico muito honrado, porque sempre digo aos palmeirenses que é para eles que nós trabalhamos, eles são a alma do clube. Tudo o que nós fazemos dentro do clube, eu, os funcionários, os jogadores, a comissão, todo o staff, todas aquelas 271 pessoas que trabalham dentro do CT, não fazemos outra coisa a não ser dar o melhor de nós para proporcionar alegrias aos nossos torcedores. Mas eu vou-te dizer, o maior título que eu recebi foi há 30 minutos, quando entrei dentro do meu balneário e tinha uma mensagem escrita da minha filha mais velha. Eu pensei que tinha perdido um pouquinho daquilo que era a minha relação com os meus filhos. E o Palmeiras e os jogadores do Palmeiras e o título que tivemos no último jogo resgatou todos estes 2 anos que eu fiquei longe da minha filha. A mensagem que ela me escreveu, que eu não a posso partilhar aqui, foi o maior título que eu já consegui na minha vida, como pai, como treinador, como amigo. Se na primeira Libertadores vos disse que eu era pior pai, era pior filho, eu falo muito do coração, eu falo aquilo que sinto. E o maior título, e foi pela ajuda do Palmeiras e dos jogadores do Palmeiras. O texto que a minha filha me escreveu, eu tive a oportunidade de partilhar com o meu staff técnico e disse, este é o maior título que eu consegui enquanto pai e treinador de futebol. E pronto, e é isto. Não queria também estar a dizer-vos muito mais, mas que fica uma sensação de orgulho e de um respeito muito grande conquistado por mim, pelo staff e por todo o grupo de trabalho, juntamente dos nossos torcedores. Isso para mim são as maiores vitórias, é o nosso torcedor olhar para esta equipa e verem uma equipa que não se rende, ver uma equipa que lida com todos os momentos de jogo, ver uma equipa que luta do primeiro ao último segundo para ganhar o jogo. E eu, quando olho para aquela equipa, eu vejo-me a mim, no futebol e na vida, é não me render nunca. Tenho os meus deslizes, como te disse, é um trabalho que eu tenho que melhorar, mas eu vivo, quando está em disputa de títulos, está muita coisa em jogo. Eu só posso falar com quem passa por aquilo que eu passo. E estás aos 96 minutos. É só isso que tentar explicar. Não vou justificar o meu comportamento. Está errado. Tenho que melhorar esse processo. A 96 minutos, onde um canto decide o final do jogo, onde todos viram. E naquele momento está muita coisa em jogo, como disse, a emoção. Eu não estou na igreja. Na área técnica eu estou ali para competir e para ganhar.
Esse é o meu foco, é por isso que eu trabalho todos os dias, é por isso que eu me esforço, é por isso que eu dedico tanto de outras coisas para ser bom naquilo que faço e quero ser melhor, e para ser melhor há processos dentro do meu crescimento e da minha equipa que temos que melhorar, e é por aí que eu vou continuar a trabalhar, porque talvez a minha paixão e intensidade para aquilo que faço tenho que a controlar em determinados momentos, e eu vou fazê-lo seguramente. Abel, só que você me deu um gancho agora, vou fazer duas em uma, porque a gente fez uma reportagem na semana passada sobre o nome Abel Ferreira, como está se tornando popular. Já tem 7 Abel Ferreira nascidos desde que você chegou ao Palmeiras. Talvez um para cada título. Mas eu queria falar com você sobre essa fortaleza defensiva que você tem no gol que é o Everton, e como você mexe nas peças desse sistema defensivo e ele continua sólido. Ao que se deve isso? Também, em parte, a essa experiência do Everton. Como é que você tem conseguido fazer isso? Olha, primeiro é ter bons jogadores e bons homens. E segundo, eu falo como treinador, o conhecimento está à mão de todos. O conhecimento está à mão de todos, é preciso estudar. Estou-vos farto de dizer que o livro é a ferramenta mais poderosa que o ser humano tem. Portanto, o conhecimento é só acessar, escrever o conteúdo que quer. Como ultrapassar uma linha de 5. Como fazer um treino de organização ofensiva. Pois cada um escolhe. Como treinar, tem tudo lá. Portanto, só não é bom treinador ou não é quem não quer. Depois vamos falar de outras questões que aí têm a ver com os valores e os princípios de cada um, que está inerente e junto ao jogo. E não é por acaso que mesmo quando o treinador do Palmeiras passa o risco daquilo que são as regras do jogo, porque o jogo tem regras, o jogo de futebol tem regras, o maior gosto e orgulho que tenho, os meus jogadores estão lá dentro, sabem aquilo que têm que fazer. E isso para mim é o suficiente, porque eles sabem que eu faço o que for preciso para ganhar dentro das regras. E quando eu não cumprir as regras, como qualquer outro treinador, vamos ser punidos, mas nada mais que isso. Agora não podemos, como disse à tua colega, é transformar nisto num enredo de uma novela para esconder a vitória categórica de um troféu único e inédito que o Palmeiras não tinha, num jogo absolutamente extraordinário de propaganda ao futebol brasileiro, espetacular, onde um treinador passou o risco e foi punido por isso pelo árbitro, e nada mais que isso. Não fez nada que outros treinadores já não tenham feito, mas como eu já vos disse, do outro lado do julgamento, isto tem sido recorrente, e é isso que me faz refletir. Está bem?